Em matemática, duas coisas que apresentam a mesma forma, ainda que tenham tamanhos diferentes, são chamadas semelhantes. Como noção intuitiva de semelhança, podemos dizer que todos os quadrados são semelhantes, todos os círculos são semelhantes, todos os cubos são semelhantes, todas as esferas possuem a mesma forma, elas são semelhantes. Entretanto, podemos verificar que nem todos os triângulos são, nem todos os retângulos possuem a mesma forma, nem os cilindros ou os cones. Nem todos possuem a mesma forma, nem todos são semelhantes. Como podemos verificar se dois polígonos são ou não semelhantes? Em primeiro lugar, eles devem ter o mesmo número de lados, é claro. Esses três polígonos têm o mesmo número de lados, mas apenas dois deles são semelhantes. Esta condição somente não basta para verificar a semelhança. O que mais polígonos semelhantes apresentam, então? Os lados que se correspondem devem ser proporcionais. Nesses dois retângulos, os lados do maior medem o dobro do menor. São proporcionais e possuem a mesma forma. Mas os quadriláteros são figuras deformáveis. O quadrilátero verde tem lados proporcionais ao vermelho, mas não tem a mesma forma. Então, além dos lados proporcionais, nos polígonos os ângulos devem ter a mesma medida para que eles sejam semelhantes. Com isso, a gente conclui que as condições necessárias para que dois polígonos sejam semelhantes são: primeiro, o mesmo número de lados; segundo, os lados que se correspondem, os lados correspondentes proporcionais. Então, nesses dois polígonos, vou fazer então a razão entre o lado AB e o A'B', que é o seu lado correspondente. BC sobre B', C'. CD sobre C', D'. E DA sobre D', A'. Esses são os lados que se correspondem. Fazendo a razão entre seus valores, 5,7 sobre 3,8, eu vou obter o mesmo valor que 6 sobre 4, que é igual a 3,6 sobre 2,4, que é igual a 3 sobre 2, colocando na forma decimal 1,5. Esse 1,5 ele é chamado de razão de semelhança. E os ângulos de um polígono devem ter a mesma medida dos ângulos do outro polígono. Vamos fazer então um exercício com o modelo. Sabendo que o polígono ABCD é semelhante ao polígono MNPQ, calcule x, y e z. Então, já que os polígonos são semelhantes, seus lados são proporcionais, então eu posso fazer a razão entre os lados correspondentes, entre AB e MN, ou seja, 70 sobre Z, BC sobre PN, ou NP, 44 sobre Y, CD sobre PQ, 50 sobre X, DA sobre QM, 40 sobre 20, que é igual a 2. 2 que é a razão de semelhança. Então, vou fazer 70Z igual a 40 sobre 20, ou 70Z igual a 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2Z igual a 70, Z igual a 70 dividido por 2, Z vai ser igual a 35. Fazendo a mesma coisa com 44 sobre Y, igualando a 2, multiplicando cruzado, eu vou ter Y igual a 44 dividido por 2, Y igual a 22. Para calcular X, eu fico com 50 sobre X igual a 2, multiplico cruzado, 2x igual a 50, x igual a 50 dividido por 2, x, portanto, vai ser igual a 25. Vamos então resolver mais um exercício sobre semelhança entre polígonos, que diz que os polígonos seguintes são semelhantes, determine a medida dos comprimentos indicados. Então, nós temos aí dois pentágonos semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso afirmar que a razão entre seus lados correspondentes são iguais. Quais lados que se correspondem? Quais seriam esses lados correspondentes? Então, vou escolher um lado no polígono maior, por exemplo, 35, vejo que ele está compreendido entre esses dois ângulos retos. No outro polígono, o lado que acontece a mesma coisa é o y, compreendido também entre esses dois ângulos retos. Então, posso fazer a razão entre eles, que vai ser igual à razão entre outro lado, por exemplo, 49, que é o maior lado do pentágono maior, então, também compreendido entre dois ângulos retos e oposto a esse ângulo obtuso. O lado correspondente no pentágono menor é o z, compreendido entre esses dois ângulos retos e esse ângulo obtuso. Então, vou fazer a razão entre 49 e z. Escolhendo mais um lado, o x, esse lado oblíquo, compreendido entre esses dois ângulos obtusos, e o oposto ao ângulo reto. No pentágono menor, o lado correspondente é o 25, compreendido entre esses dois ângulos obtusos e oposto a esse ângulo reto.
Então, vou fazer a razão entre x e 25. Pegando agora o 21, compreendido entre um ângulo reto e obtuso. O lado correspondente é o W, no polígono menor, no pentágono menor, também compreendido entre esse ângulo reto e esse ângulo obtuso, paralelo ao Z, que é o lado maior dele. Então, vou fazer a razão entre 21 e W. Isso vai ser igual à razão entre os lados que sobraram, ou seja, o 14, que está compreendido entre esse ângulo reto e esse ângulo obtuso, a mesma coisa do 10, fazendo a razão entre eles, 14 sobre 10. Agora eu vou pegar cada uma dessas razões e igualar 14 sobre 10, começando com 35 sobre y, é igual a 14 sobre 10. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 14y igual a 350. Dividindo 350 por 14, o y vai ser igual a 25, primeiro valor encontrado. Agora eu vou pegar 49 sobre z, igualar 14 sobre 10, multiplicar cruzado, 14z igual a 490, z igual a 490 sobre 14, z vai ser igual, então, a 35. Pegando agora x sobre 25, igualando a 14 sobre 10, multiplicando o cruzado, eu vou ter 10x é igual a 350, 10x é igual a 350 dividido por 10, x é igual a 35. E, por fim, 21 sobre w é igual a 14 sobre 10, multiplicando o cruzado, 14w é igual a 210, w é igual a 210 dividido por 14, então w é igual a 15. Então, esses são os valores desconhecidos que nós encontramos. X é igual a 35, y é igual a 25, w é igual a 15 e z igual a 35.